Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sua família. Estamos iniciando mais um momento de reflexão na bendita Palavra do Senhor. Se você ainda não é um inscrito em nosso canal, seja muito bem-vindo. Agradecemos a todos que acompanham os devocionais de Sementes da Graça e pedimos sua contribuição, divulgando em seus contatos. Hoje estaremos lendo o texto no segundo livro escrito por Samuel. O capítulo é o 6 e o versículo é o de número 9. Acompanhe comigo a leitura desse verso, que traz o seguinte texto. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Foi uma festa que se transformou em luto. O verso que lemos representa uma mudança na narrativa do capítulo. Já faziam décadas que a arca de Deus havia sido tirada de seu lugar. E na ocasião, ainda não havia sido instituído a monarquia, e por descaso das autoridades religiosas, o próprio Senhor permitiu que o inimigo prevalecesse. Mas agora, anos depois, Davi, que é o rei de Israel, organiza o retorno da mobília mais preciosa entre todas do tabernáculo. E a comemoração é uma realidade mais que natural. Seu último endereço foi a casa de Abinadab, onde permaneceu silenciosamente por 20 anos. Mas sem se atentarem para a forma correta de transportá-la, eles a colocaram sobre uma carroça conduzida por bois. E para auxiliar esse processo, Aiô e Uzá, que eram 2 filhos de Abinadab, se ofereceram para guiar esse transporte até o seu destino. A cena é marcada por muita música e comemoração. Enquanto a carroça avança, o povo segue com suas músicas e danças. Até que ao chegar em certo lugar, o inesperado acontece. Os bois tropeçam e a arca ameaça cair. Rapidamente, Uzá, um dos filhos de Abinadab, que conduzia a carroça, estende a mão no intuito de evitar a queda da arca. Mas assim que ele a segura, Deus o fere, e Uzá morre diante de todos. Nesse momento, a música e as danças cessam, o povo emudece e o rei Davi estremece. Uma tristeza abateu o rei e todos os presentes. E junto a essa tristeza veio o medo sobre o rei. E assim Davi pergunta a si mesmo: Como virá a mim a arca do Senhor? Vemos que a posição que o Senhor colocou Davi, de monarca da nação, suas vitórias, seus grandes feitos e o respeito adquirido, não davam permissão para imprudências com as coisas santas. O próprio Uzá, que esteve diante da arca durante 20 anos em sua casa, não deu a devida importância àquele precioso item, que era a maior representação da presença de Deus, e que provavelmente já havia se acostumado com aquele objeto. Não havia mais como algo especial.
Por outro lado, Davi sabia que era fundamental trazer a arca, não como um troféu, mas porque sabia exatamente o que ela representava. Mas a tragédia sobre Uzá deixou claro que ele não conseguiria realizar esse feito de qualquer maneira. Então, a arca muda provisoriamente de destino. Ao invés de seguir viagem à cidade de Davi, o medo os fez deixá-la na casa de um homem chamado Obed-Edom. E lá, diferente do antigo endereço, ela não permaneceu em silêncio. Num período de 3 meses, notícias boas chegaram ao rei a respeito da Arca de Deus. Lá, a bênção do Senhor se fez presente na vida de Obed-Edom, pois o texto nos diz que ele amou a Arca do Senhor. E essa notícia trouxe ânimo ao rei Davi, que novamente foi em direção à arca com o objetivo de buscá-la. Mas agora o fez de forma correta. Nada de carroças. Ela veio sobre os ombros dos levitas. E não somente com festas, mas também com sacrifícios. Assim, seu destino oficial se concretiza e a presença de Deus volta finalmente para seu devido lugar. Tem festa que mascara a imprudência. Assim como a arca na antiga aliança tinha sua grande importância, a presença de Deus é algo que não pode se ausentar de nossas vidas. Não importa o quão longe, quanto tempo ou os motivos que a tenha se afastado de nós, precisamos buscá-la urgentemente. Mas a pergunta é: como a presença de Deus virá até nós? Como devemos agir para que ela nos acompanhe? Ao encontrarmos com o Senhor, não podemos agir de qualquer forma. É necessário conhecermos sua vontade. A nossa empolgação não pode tropeçar em sua santidade. Esse triste e marcante texto nos ensina que boa intenção não é suficiente em nossa caminhada com o Senhor. E assim, como a arca ficou ainda 3 meses fora do seu destino, o nosso relaxo em relação às coisas santas podem atrasar ainda mais nosso desfrutar da presença de Deus. E que é somente quando damos a devida importância à sua presença que verdadeiramente somos abençoados por Ele. Como a presença de Deus nos acompanhará? A presença de Deus não deve estar à parte de nós. Deve ser visível em quem a traz. Adoração não pode ser terceirizada e nem mecanizada. A alegria na caminhada deve ser acompanhada de uma constante entrega ao Senhor, pois adoração sem reverência e sacrifício sempre estará focada no lugar errado. Meu irmão, minha irmã, não se desespere se você se frustrou nessa busca ou na caminhada com Deus. Tente outra vez, mas agora faça da forma correta. Não se distraia com as festas. Busque a presença de Deus, ame-o com todas as suas forças e se entregue em adoração. E a alegria certamente te acompanhará. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel,
que honram um chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade pra esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminhar e aos impulsos resistir, santidade ao se negar e ao tomar a sua cruz, santidade pra subir ao encontro de Jesus. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus ardis. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração. A noiva amada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade pra vencer o pecado e todo o mal, santidade para crer no que é sobrenatural. Encerramos assim mais uma reflexão na Palavra de Deus. O Senhor abençoa aquele que o ama, que anseia e que dá a devida importância à sua presença. E com a permissão dele, amanhã estaremos juntos mais uma vez para meditar em sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Esperar a promessa se cumprir, santidade ao caminho.